Um animal comum em áreas rurais está desaparecendo em algumas partes do Nordeste. Em 11 anos, olha só, nessa janela aí de 11 anos, a população de jumentos diminuiu quase 70% aqui no Brasil. O jumento ajuda a dona Maria Júlia, que vive na zona rural do município de Piranhas, em Alagoas. Para a roça eu vou com ele, se eu for pescar é com ele, é para tudo. Para mim, se não for com ele eu não vou, as pernas não ajudam. Mas o animal que resiste à seca do Nordeste e ao trabalho duro está sumindo na região. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2011 a população de jegues no Brasil passava de 970 mil animais. Até o ano passado, última atualização dos números, o rebanho não chegava a 330 mil. O problema chamou a atenção da Universidade Federal de Alagoas. Um projeto do curso de Medicina Veterinária já resgatou mais de 30 jumentos e trouxe os animais para este espaço na cidade de Viçosa. Eles chegam feridos, vítimas de maus tratos. Alguns estavam confinados para o abate. Aqui recebem todo o tratamento necessário e são encaminhados para um programa de adoção. Essas são mãe e filha. Elas foram resgatadas em Paulo Afonso, na Bahia, um dos municípios nordestinos onde já é raro encontrar jumentos. Tinha muito, mas agora sumiu. É difícil, você vê, muito difícil mesmo. A pesquisa já mostra que um dos principais motivos para o sumiço dos animais é que eles são abatidos para a exportação do couro e da carne, que são vendidos para países da Ásia. A gente tem uma diminuição de quase 50% em 7 anos na população do Brasil, então o risco é iminente e real. Desde 2018, ações que tramitam na Justiça Federal tentam acabar com a matança dos jumentos. O abate chegou a ser proibido por uma liminar derrubada em 2019. A Frente Nacional de Defesa dos Jumentos recorreu. Agora estamos aguardando uma decisão, tanto em primeira quanto em segunda instância, para que seja definida qual decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região prevalece. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o abate é permitido no Brasil, seguindo as devidas orientações para o bem-estar animal e mediante a autorização do Serviço de Inspeção Federal do próprio Ministério. O debate também chegou à Câmara dos Deputados, onde tramita um projeto de lei que proíbe o abate de jumentos e cavalos para o comércio e exportação da carne e derivados. Outro motivo para a diminuição do rebanho é o desinteresse em criar os animais. No interior, muitos são substituídos por motocicletas. Mais prático, mais fácil, mais ligeiro, né? É cada vez mais raro, mas ainda conseguimos encontrar agricultores que não abrem mão do jumento. Manso, forte e trabalhador. Este aqui é o principal aliado do Renato. O trabalho do animal é pesado. Começa o dia transportando leite. Utilizar o jumento no campo é uma prática antiga por aqui, mas o criador também dá um descanso. É bem zelado e quero zelar cada vez que passa e que ele fique velhinho e eu cuidando dele. O Domingo Espetacular traz agora uma denúncia grave. Um animal que faz parte da cultura brasileira. Ele é homenageado em músicas, livros, filmes e ele está correndo um sério risco de extinção. É isso, e olha aqui, nós estamos falando dos jumentos, que estão sendo abatidos em frigoríficos e também em matadouros clandestinos. Só no ano passado, mais de 120 mil deles foram mortos da mesma forma. E o motivo para o extermínio em massa é o interesse estrangeiro por uma substância encontrada na pele do jumento. Dela é extraído o colágeno usado na fabricação de um produto muito popular da medicina chinesa, mas que não tem nenhuma comprovação científica. As imagens são fortes. Mais de 200 jumentos aglomerados em um curral apertado. Depois de vários dias sem água e comida, alguns sequer conseguem ficar em pé. Vários morrem antes mesmo de serem levados para o abate. Viram comida de urubu ali mesmo. No vídeo também aparecem filhotes que foram abortados pelas mães, doentes e desnutridas.
Nesta outra gravação, ao perceber que está sendo levado para a morte, o jumento empaca. Mesmo assim, é empurrado pelo funcionário do frigorífico. Empurra, Felipe! A cena é chocante, por isso não vamos mostrar. O animal é abatido com o disparo de uma pistola de ar na cabeça. Todos esses flagrantes foram feitos no interior da Bahia. Nós estamos exatamente na fazenda onde os mais de 200 jumentos foram encontrados. O tenente Benjamin, que comandou a operação na época, chegou no local e ficou impressionado, né, tenente? Os animais estavam sem apoio veterinário, muitos animais doentes, debilitados, caídos, agonizando. O único reservatório de água que tinha, que era uma poça, ela tinha inclusive animais mortos dentro. Então isso fazia com que aquela água estivesse contaminada. Os animais não tinham o que comer, e isso fazia com que o estado deles de penúria aumentasse ainda mais. O gerente da fazenda foi detido na operação. Segundo ele, os animais ficavam aqui por pouco tempo, né? Era só o trabalho de seleção, porque os animais chegavam de outros municípios, aí eles separavam, né? Os animais menores, porque não tem condição de abate ainda, os mais magros, e selecionavam os que iam para o abate e os que iam fazer ainda um trabalho de reabilitação para poderem ser abatidos. O gerente da fazenda contou para o tenente Benjamin que os jumentos são mortos e o couro é exportado para a China. De onde eles extraem o colágeno para fazer uma substância chamada egial. O egial é uma espécie de gelatina muito popular entre os chineses. Que eles utilizam esse produto, né, na medicina tradicional chinesa. Não tem nada cientificamente comprovado dos efeitos desse produto, mas é um produto que tem um valor comercial muito alto. A barra de 300 gramas do egial custa o equivalente a R$ 1.300. No mundo todo, são necessários 4,8 milhões de peles de jumentos para abastecer a demanda pelo colágeno, que é extraído do couro desses animais. Então, essa demanda ela é impraticável e a atividade acontece de forma extrativista. O abate de jumentos para a extração do colágeno virou um problema mundial. Já foi banido em vários países. No Quênia, antes da proibição, 300 mil animais foram mortos em apenas 2 anos. Na Nigéria, o manejo sem controle sanitário causou um surto de gripe equina que matou 60 mil jumentos de uma vez só. A grande demanda e o lucro alto fizeram com que empresários chineses se interessassem pelo Brasil, país que até então tinha uma população abundante de jumentos. Em 2013, eram mais de 900 mil, a maior parte aqui no Nordeste. Só que ao longo dos anos, com a prática do abate, esses animais foram desaparecendo rapidamente. Atualmente, estima-se que existam por volta de 400 mil. Esses animais são coletados nas ruas, são roubados de propriedades, são comprados a preços de 10, 20, 30 reais. Enquanto isso, no mercado internacional, a pele de cada jumento custa cerca de 4 mil reais. Um negócio altamente lucrativo, que, segundo especialistas, também ameaça o futuro da espécie. E só o frigorífico de Amargosa abate uma média de 60 mil animais por ano. Segundo estimativas de vários cientistas entrevistamos durante o inquérito civil, dentro de 2 anos, 3 anos, poderá a espécie estar extinta aqui no Nordeste. O abate de jumentos não é crime no Brasil. Mas é crime esses animais serem maltratados no processo anterior ao abate. Então, formar fazendas de depósitos de animais em que eles são jogados sem alimentação, sem água, isso daí configura crime ambiental. A partir dos flagrantes de maus tratos, associações de defesa dos animais ingressaram com uma ação na Justiça Federal e conseguiram suspender os abates. Os frigoríficos recorreram e a proibição foi suspensa. As ONGs entraram com um novo recurso e os desembargadores do Tribunal Regional Federal suspenderam o abate novamente em fevereiro deste ano. O fato é que, diante dessa confusão toda, os fiscais dizem que não tem elementos para suspender o abate
porque não houve, não chegou essa informação para eles de que deveria suspender o abate, por isso o abate continua. Em apenas um dos frigoríficos da cidade baiana de Amargosa, 5.000 jumentos eram abatidos por mês antes da suspensão na justiça. São caminhões abarrotados de animais, que não tem nem como se locomover no espaço que eles são transportados, né? Muitos recolhem esses animais, estão soltos nas estradas e revendem, né, para o pessoal fazer esse abate. Nossa equipe foi até a empresa citada nas denúncias. Pelo caminho, conversamos com carreteiros que trabalham com gado na região. Eles contaram como funciona o esquema de transporte ilegal de jumentos para o abate. Eles compram aí, ou pega assunto aí, pega uma... Esse jumento vem daqui muito não é, vem mais de fora de carreta. Só chega de noite. De noite? De dia não chega. Não? Não. Que hora que chega? Chega de 11 horas, 10 horas, 12 horas, 1 hora e noite. O frigorífico fica afastado da cidade. Um vizinho nos contou que a empresa passou por uma reforma na parte externa recentemente para esconder a movimentação dos jumentos. Ele negócio da lateral ali era aberto. Depois eles lacrou. Mas vocês conseguiam ver jumento aí ou não? Até para descarregar os caminhões lacrados. Enquanto registrávamos a movimentação dos funcionários no frigorífico, fomos surpreendidos por vários homens que chegaram de moto. Vocês querem falar alguma coisa? Bom dia. Tudo bem? Joia? Tá pegando nada. Trabalhando, hein? Você dá Record. Eles cercaram a nossa equipe e fomos obrigados a deixar a cidade às pressas. O Domingo Espetacular descobriu que o frigorífico está registrado em nome de 2 chineses e de um brasileiro. Nós tentamos contato com eles por telefone e mensagens, mas não tivemos retorno. No percurso entre Itatim e Amargosa, os jumentos sumiram do pasto. Encontramos Eduardo e o companheiro chamado Cabrito. O agricultor usa o bicho no transporte de sisal. É assim que ele sustenta a família. O senhor trata bem o seu jumento? Rapaz, trata. Quando é meio eu dou um rango a ele, um milho. Às vezes compro rapadura rápido. Eduardo conta que é cada vez mais comum receber ofertas pelos jumentos. Ele mesmo já vendeu 2 dos 6 que tinha na roça. Foi R$300 os 2. Então são 150 cada um. Por que o senhor decidiu vender? Não, porque não tinha mais trabalho para eles. E eu já estava um pouco meio batido, meio velho. Mais adiante, debaixo de chuva, conhecemos o seu Ademilton. Ele voltava de mais um dia de trabalho no campo. O jumento transportava lenha, uma tradição na família. Tenho 47 anos. Já nasci, já minha mãe já me carregava no jumento, né? Nos burrinhos. Por causa dessa relação afetiva, o Ademilton não vende o bicho dele por nada. Para abate, de jeito nenhum, de forma nenhuma eu não vendo. Aqui pode me dar R$2.000 ou R$3.000 aqui que eu não vendo para o abate. Eu sou contra o abate. Eu acho que se o animal ele trabalhou vários tempos, por muitos dias ou anos, eu acho que ele tem direito a uma aposentadoria, um descanso. Esta advogada coordena a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Desde 2016, a associação luta na justiça pelo fim do abate. O abate dos jumentos, ele não pode acontecer se não tem uma cadeia produtiva, porque isso vai gerar a extinção da espécie, vai ser contrário à Constituição. Especialistas alertam que o transporte inadequado dos animais, sem controle sanitário, aumenta o risco de anemia infecciosa e o mormo, doença grave causada por uma bactéria. Mormo é uma doença que, se uma pessoa for acometida, ela tem até 95% de chances de virar óbito. Isso impõe um risco de biossegurança, um risco sanitário. E isso é indefensável, especialmente em um país com inegável vocação agrícola. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que o abate dos jumentos só pode ser realizado se os animais chegarem ao abatedouro com a guia de trânsito animal, que atesta o controle de saúde dos bichos, e que um auditor médico veterinário federal
faz a inspeção dos animais depois de abatidos. A assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia respondeu que o Poder Judiciário Estadual não comenta processos pendentes de julgamento. Para a especialista, existe uma alternativa para evitar o extermínio dos jumentos. Uma solução sustentável para atender a demanda pelo colágeno de jumentos é produzir em laboratório. A agricultura celular é uma realidade em outras partes do mundo e a gente tem desenvolvido essa tecnologia junto a universidades e algumas empresas que têm interesse. Enquanto uma solução definitiva para o abate não chega, encontramos uma esperança de futuro para os jumentos nesta fazenda, perto de Feira de Santana, na Bahia. Aqui, ó, Vida. Apresenta pra gente, quem é essa aqui, Tereza? Essa Vida é o símbolo do nosso projeto de conservação. Ela perdeu a mãe quando ela tinha 7 dias de vida. Tereza e Kiara são professoras da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Juntas, desenvolveram um projeto de conservação do jumento nordestino, que já salvou do abate mais de 1.000 animais. Esse grupo ele é proveniente de animais que foram resgatados de maus tratos, de uma condição de extrema crueldade. A ideia é preservar a espécie por meio da reprodução e depois com o melhoramento genético. Os resultados já começam a aparecer. Esses são os animais que nasceram aqui, né? Nós temos 4 meninas e 3 meninos. As meninas é Vida, Glória, Esperança e Vitória. E os meninos é Thor, Hulk e Conan. Tereza e Kiara acreditam que os jumentos podem ser inseridos em outros tipos de atividades que sejam benéficas ao mesmo tempo para o bicho e para o ser humano. De todas as espécies, o leite da jumenta foi que respondeu melhor com neonatos com graves problemas de alergia alimentar. Tá? Então, tem vários artigos, principalmente na Itália, que mostram que essas crianças tiveram uma melhora muito grande com o leite da jumenta. O Ministério Público espera que a Justiça baiana aprecie com urgência essa liminar, essa questão do abate dos jumentos, porque devemos preservar essa espécie que é tão importante para a cultura do Nordeste.